Então a reforma da Previdência foi aprovada. Dizem que vão economizar 1 trilhão, mas a reforma foi aprovada por quanto? Quanto que a gente paga para poder economizar 1 trilhão? Porque quando eles falam em economizar, eles querem dizer que a Previdência vai deixar de pagar para as pessoas que precisam, ou seja, para as viúvas, para as pessoas aposentadas, para os pensionistas, para todo mundo que realmente precisa, e esse dinheiro vai ficar com o governo. E o governo vai fazer o quê? Bom, o Brasil é o país da corrupção, então a gente sabe que desse 1 trilhão, metadinha vai ser desviado em algum lugar, em alguma parte nos próximos anos, porque a gente sabe que toda a verba pública no Brasil, de alguma maneira, parte dela é desviada, ou algum de vocês que está assistindo realmente acredita que a corrupção acabou no Brasil, que não há mais corrupção, e que se você der 1 trilhão na mão de políticos, esse dinheiro vai ser todo gasto para a melhoria do país. Não vai, a gente sabe que eles vão continuar roubando, e se o Bolsonaro fosse limpar o país, ele começaria demitindo os ministros dele. Tem um ministro condenado por corrupção. Então o Bolsonaro não tem compromisso nenhum em limpar o país da corrupção. Talvez da corrupção do PT, que é a corrupção a única que ele olha, ou da corrupção das esquerdas, mas a corrupção do país em si, ele não tem compromisso nenhum contra ela. Se tivesse, repito, teria demitido os ministros envolvidos com corrupção. E ele não. Demitiu, no mínimo, afastado. Mas um dos ministros já é condenado, então não tem nem como afastar ele até o fim da investigação, porque ele já foi condenado por corrupção e está no ministério. Foi condenado 2 meses antes de assumir o ministério, não é uma coisa antiga. Então, é isso. O Bolsonaro não tem compromisso nenhum contra a corrupção e do dinheiro economizado, ou seja, imagine que boa parte dele vai para o bolso de políticos corruptos, de empresários corruptos que corrompem esses políticos. Agora, e do resto? Vamos lá, 83 bilhões foi uma isenção fiscal que o Bolsonaro concedeu faz poucos dias, 3, 4 dias, aos ruralistas, para que eles votassem a favor da reforma do jeito que ele quer. Então, 83 bilhões você tira da conta de que economizaríamos 1 trilhão. Então, os aposentados, pensionistas, viúvas, todo mundo deixam de ganhar 1 trilhão nesses 10 anos, ou seja, o povo fica mais pobre, esse dinheiro vai para a mão de políticos corruptos, boa parte dele, mas 83 bilhões vão para os ruralistas, que são amigos do Bolsonaro. Eles são esses que desmatam a Amazônia, mas não tem mais fiscalização. São quem usa um trabalho semi-escravo, mas o Bolsonaro cortou 100% da verba dos fiscais do trabalho escravo, então eles podem usar o trabalho escravo à vontade. São aqueles que mais utilizam do trabalho infantil que o Bolsonaro está defendendo. Então, Bolsonaro e ruralistas é uma história de amor. Então, o Bolsonaro deu uma isenção de 83 bilhões para os ruralistas, que equivale a quase 10% do dinheiro que disse que ia economizar. E teve o destaque número 138. Põe no Google, destaque número 138, reforma da Previdência. Era uma proposta que cobrava de heranças, de dividendos, de grandes fortunas, dinheiro. E isso ia render mais ou menos 140 bilhões por ano. Só esse destaque ia render mais do que todo o resto da reforma junto, ia tirar apenas dos mais ricos, de quem é bilionário. Nem ia tirar do seu amiguinho rico ou de você de classe média assalariado que ganha 30 mil reais por mês e acha que é rico. No Brasil é, mas você não é o rico. O rico é o cara que é bilionário. Esse ia perder uma porcentagem do que ele tem, ia continuar bilionário, não ia mudar absolutamente nada no estilo de vida dele, só ia ter uns zeros a menos na conta bancária dele, mas esse não quer ter uns zeros a menos na conta bancária dele. Então, eles rejeitaram, o PSL tratou de rejeitar o destaque 138, o PSL toda a direita, que era o que ia tirar os privilégios dele, alguns privilégios dele. E a maioria do dinheiro que será economizado é dos mais pobres. Agora, a outra coisa, o Bolsonaro ofereceu 40 milhões em emendas por deputado. E ele já começou a pagar, ele liberou 140 milhões ontem, liberou mais 444 milhões anteontem em emendas para vários deputados. Então, se a gente fizer a conta, 40 milhões, ele disse que vai pagar nos 4 anos de governo dele, ele vai pagar isso em parcelas. 40 milhões vezes 379 deputados dá mais ou menos 15 bilhões e meio de reais só em emendas que o Bolsonaro vai pagar para comprar a reforma. Então, ele ia economizar 1 trilhão, boa parte você sabe que vai para a corrupção, 83 bilhões direto para os ruralistas, 15 bilhões e meio direto para os deputados
em emendas, porque essas emendas a gente sabe, o deputado diz, eu preciso fazer uma obra lá na minha cidade. Aí, sabe quando tem um hospital que demora 100 anos para construir? E você sabe que está todo mundo só roubando dinheiro naquela obra? Então, é isso. Quando o deputado ganha uma emenda para uma votação, é isso que dá. É uma ponte que nunca sai, é um hospital que nunca sai, é uma obra superfaturada que deveria custar 100 mil, mas custa 15 milhões. É isso. A gente sabe que os deputados, muitos deles, não posso falar que são todos, porque não são todos, obviamente não são todos, mas muitos deles roubam dinheiro assim com as emendas. Porque senão não adiantava o Bolsonaro oferecer emenda, ofereça 40 milhões em emenda, o deputado não ia ver a cor desse dinheiro, porque se ele gastasse isso honestamente, ele não aceitaria isso para votar pela reforma. Ele quer esse dinheiro porque vai diretamente para o bolso deles ou dos amigos deles, direto ou indiretamente. Então é isso, a gente vai pagando para aprovar uma reforma que diz que vai economizar 1 trilhão. Mas quem diz que vai economizar 1 trilhão? O governo Bolsonaro. Mas cadê a conta? Cadê os dados? Bom, em abril, se eu não me engano, 23 de abril, não sei se eu estou tão bom de memória, o governo decretou sigilo nesses dados. São dados secretos. Então a gente não sabe como que o governo vai economizar 1 trilhão, porque eles não falam, é proibido. Então ele diz que vai economizar 1 trilhão, vai deixar de dar 1 trilhão para quem necessita. Desse 1 trilhão, mais de 80% vai sair das pessoas que ganham até R$2.000 por mês. Então as pessoas mais pobres vão deixar de receber 1 trilhão que elas têm direito, teriam direito. Elas vão perder esse direito de receber 80% de 1 trilhão. Esse dinheiro vai para corrupção, deputados, ruralistas e compra de votos. É isso, para onde vai esse dinheiro. E agora a cereja do bolo, porque todo bolo bom tem que ter uma cereja. A cereja do bolo é que o Bolsonaro vai conceder isenção fiscal também para as igrejas evangélicas. Ele vai afrouxar as regras fiscais das igrejas evangélicas. E estima-se que isso pode custar entre 10 a 15 bilhões nos próximos 5 anos. Então, a cada 5 anos, mais 10 ou 15 bilhões para as igrejas evangélicas. Por falar em evangélico, ontem o Bolsonaro disse que o próximo ministro do STF vai ser terrivelmente evangélico. Gente, é muito difícil achar alguém que é evangélico e está na política e não seja terrível, porque eles são todos terríveis. Então, é praticamente um pleonasmo ele dizer que o ministro vai ser terrivelmente evangélico. Os evangélicos na política são Feliciano, Eduardo Cunha, Bolsonaro, é só gente do mal. Malafaia, esse não tem cargo político porque não precisa, mas também é só gente do mal, gente do ruim e do pior. O lixo da sociedade são esses pastores que ganham dinheiro e entram na política. E um deles vai para o STF, promessa do Bolsonaro, porque o critério para ele colocar um ministro no STF, agora, segundo ele, é ser evangélico, ser muito evangélico. É julgar com a Bíblia. A lei que se dane, ele julga na Bíblia. E dane-se o que está escrito na lei. É isso, gente. Então a reforma foi aprovada. Parabéns a todos os envolvidos. A esquerda deveria agora absorver essa derrota. Tem que continuar lutando, mas a esquerda, principalmente as cúpulas dos partidos, quem tem mais alcance, quem tem mais influência sobre toda a esquerda, deveria absorver essa derrota e ver. Porque, gente, a última pesquisa do Datafolha, a pesquisa é clara, tem mais gente a favor da reforma no Brasil do que contra a reforma. Então, na guerra da comunicação, a esquerda levou um banho. O Bolsonaro, com a ajuda da mídia, de toda a propaganda que a Globo faz propaganda da reforma dia e noite. Hoje eu estava assistindo a Globo, era 4 da manhã no horário do Brasil, estava assistindo a Globo, eles estavam falando que o problema da reforma é que tem muito mais gente mais velha. E como tem gente que vive até os 90 anos, fica muito caro para nós, os jovens, ter que pagar a aposentadoria deles todos. Então eles deveriam trabalhar mais. E a Globo está falando isso de uma maneira super linda, que quase chega a te convencer. Aí você pensa, caramba, então essas pessoas vão ter que ser pobres. Mostrou uma senhora de 104 anos de idade, que ela ganha um salário mínimo. Então essa senhora vai ter que ganhar agora R$400 por mês e tá ótimo, tá lindo. Não tá, tá péssimo. Gente, a reforma vai causar mais desemprego, mais pobreza. Se tem mais pobreza, a economia interna esfria. Se a economia interna esfria, o país perde industrialização, perde em serviços. Quem que vai investir num país desse? Quem vai investir num país em crise com gente pobre? Ninguém. Ainda mais que o Brasil tem juros altos, vale a pena viver de rentismo no Brasil. Um cara que é bilionário, ele não vai investir em indústria, em comércio num país em crise. O que ele vai fazer? Ele vai comprar papéis na bolsa que está subindo. A bolsa
Subiu 150% nos últimos 4 anos, com um país em crise. Qual investimento em comércio, em indústria, que gera empregos, te dá 150% em 3 ou 4 anos? Nenhum. Isso não existe. Só na Bolsa de Valores. Por isso que a Bolsa sobe e o desemprego cresce, porque ninguém mais vai investir. No Brasil, em comércio, em serviços, em industrialização, a economia vai continuar fria. A reforma não vai gerar nenhum emprego. Pelo contrário, os poucos que ainda investem vão aprender que é melhor investir em rentismo. É dinheiro que rende e é isso. Para que eles vão correr risco de investir numa empresa, numa startup, numa indústria? Não vão. É por isso que o Brasil está em crise, é por isso que o desemprego só aumenta. 6 meses de Bolsonaro, a gente tem 1.400.000 pessoas a mais desempregadas no país. Por quê? Porque ninguém mais vai investir aqui. O gringo não vai olhar para o Brasil e falar, é um bom lugar para investir, para eu abrir uma filial da minha empresa. Não vai. Então a reforma foi uma falácia, eles ganharam a guerra da comunicação, a população se convenceu, boa parte da população, quase metade, se convenceu de que a reforma é boa, sem saber o motivo, por conta dessas propagandas da Globo, do Bolsonaro com fake news, dizendo que é a salvação do Brasil. Muita gente é a favor da reforma, mas não sabe nem qual é o atual sistema previdenciário, muito menos o que vai mudar, mas são a favor porque confiam no Bolsonaro. Agora, eles confiam num bandido miliciano, é isso, eles vão ter o que merecem. Daqui a alguns anos, vão dizer, a reforma foi um erro nosso, assim como vão dizer que foi um erro votar no Bolsonaro. E, esperem um pouco, 2 meses, no máximo, a mídia vai começar a falar que sem a reforma tributária o Brasil não vai para frente. Sem a reforma tributária, o Brasil não vai ter investimento. Eles vão esquecer da reforma da Previdência. Assim como esqueceram da PEC do fim do mundo, assim como esqueceram da reforma trabalhista, assim como disseram que o PIB ia dobrar se a Dilma saísse, que o desemprego ia acabar se aprovassem a PEC do fim do mundo, que o desemprego ia acabar se aprovassem a terceirização, se aprovassem a reforma trabalhista, se o Bolsonaro fosse eleito e não o Haddad, que é do PT. Agora é a reforma da Previdência e a próxima é a tributária e vai ter outra e outra e outra, eles vão continuar prometendo. Só que por quanto tempo essa promessa vai colar? Pouco tempo. E agora o Bolsonaro, ele que se cuide, porque de hoje em diante ele é descartável. Agora a mídia já sabe, e o Congresso já sabe, e o discurso do Rodrigo Maia ontem foi no ponto. Bolsonaro, ou você começa a respeitar as instituições, ou a gente te põe para baixo, porque a reforma tributária passa com você, sem você, e o Mourão conversa com todo mundo, o Mourão é mais aberto. Eu não gosto do Mourão, também acho que ele é tão ruim quanto o Bolsonaro. A diferença é que o Mourão sabe conversar com todos, e o meio político gosta mais do Mourão, e a mídia gosta mais do Mourão. Então, a situação do Bolsonaro, de hoje em diante, é uma virada. Ele vai se complicar cada vez mais. Agora, a Vaza Jato vai continuar vazando contra o Moro, o Bolsonaro perde quem era o fiador do governo dele, que tinha popularidade realmente alta. Muitos brasileiros que não votaram no Bolsonaro confiavam no Moro. Quando ele perder o bastião dele, que era o fiador do governo dele, aí ele fica, como se diz, o rei ficou nu, aos olhos de todos. A queda dele é questão de tempo, gente. Se ele não fizer uma mudança radical no jeito dele, ele cai. Galera, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos compartilhar isso com todo mundo, porque tem muita gente que é leiga em política, que não acompanha o noticiário e que não sabe dessas coisas. Eles não vão ficar sabendo, até porque esse tipo de coisa, o Bolsonaro perdoou tanto de dívida, isso aqui não entrou na reforma, isso não vai sair na mídia. O que vai sair na mídia é a reforma foi aprovada, o Brasil agora vai virar um país de primeiro mundo, Noruega que se cuide, que a gente vai ser o melhor país do mundo em breve. É isso que a mídia vende da reforma. E é isso que a mídia vai vender na próxima reforma, e na próxima, e na próxima. E isso nunca vai acontecer. Falou, galera.